Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17. Nós vamos ler do verso 20 ao 23. E que possamos estar atentos ao recado de Deus, aos nossos corações. Hoje, Santa Ceia, estamos ao redor da mesa, agradecendo a salvação que recebemos em Cristo Jesus e também para aprendermos a desfrutar cada vez mais da comunhão entre os irmãos. João 17, do verso 20 ao 23, o texto da Sagrada Escritura diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um. Eu neles e tu em mim. E que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Oremos. Senhor, abrimos o coração para ouvir a tua voz, que o teu doce Espírito Santo fale, direcionando as nossas vidas para viver a plenitude do Evangelho, e que sejamos de fato, Senhor, aquilo que foi orado nesta oração, uma igreja unida, uma igreja que tem um propósito e caminha juntos para viver esse propósito. Nós nos posicionamos para ouvir a tua voz, portanto, dissipa toda distração, toda confusão, tudo aquilo que não vem de ti e conecta a nossa alma em ti, Senhor. Pedimos a bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero sempre começar com perguntas, e a pergunta é uma afirmativa que eu sempre faço. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Amém ou não amém? Amém. Se a Bíblia é a palavra de Deus, você crê que ela é poderosa para reger a sua vida e te levar a uma plenitude de acordo com os projetos de Deus? Amém? Amém? Uma pergunta retórica, não precisa responder. Você está sujeitando a sua vida aos ensinamentos da palavra? Você está disposto a obedecer os comandos de Deus? Você vive a realidade de ser igreja de acordo com aquilo que Deus nos ensinou? Hoje eu gostaria de, nessa reflexão, é ceia, é festa do nosso coral e da nossa orquestra, eu gostaria de convocar você para uma reflexão sobre a importância da nossa unidade. O que é ser essa igreja mais unida? Até porque a igreja só é autêntica quando nós vivemos essa realidade. A unidade da igreja não é um acessório de fé, mas é essência, que precisa fazer parte da nossa vida. Na verdade, o que nós vamos fazer hoje, a celebração da ceia, não faz o menor sentido se você achar que se resume numa conexão vertical, mas é também horizontal. A família de Deus se reunindo. E para a introdução, eu gostaria de chamar o maestro aqui. Vem cá, maestro Anderson. O microfone do maestro Anderson já está funcionando? Funciona esse microfone aqui para sair nas caixas ou não? Precisa de um outro microfone. Funciona? Funciona, ó, o negócio é chique. Quero fazer 3 perguntas para você, maestro, aproveitando que nós estamos nesse clima de festa, celebrando a música. Amém? Está funcionando? Maestro, primeira pergunta: o que aconteceria se cada músico tocasse a sua própria melodia sem seguir a mesma partitura? Olha aí. É um desarranjo. Bagunça. Olha só que interessante. E quando a gente entende, né, a importância de olharmos a partitura do Evangelho, você percebe a necessidade de nós seguirmos a mesma linha, para que não fique um ruído. Segunda pergunta, maestro. Eu, de vez em quando, nós estamos orando aqui, mas ouvindo vocês afinando instrumentos. Qual a importância da afinação de cada instrumento? Eu coloco o mesmo nível da apresentação. Então, uma parte muito
Olha só, como igreja, o Espírito Santo é aquele que nos afina todos os dias. A terceira pergunta, maestro, vocês sempre estão ali, tem aquela plataforma de destaque, porque a gente entende que é importante todos os músicos ver a figura do maestro, né? A pergunta é, por que a presença do maestro ou a direção do maestro é tão essencial para que a orquestra toque bem? O maestro tem um papel importante na apresentação, principalmente nos ensaios, o preparo dos arranjos, como que vamos apresentar essas músicas de forma dinâmica. Então, o maestro faz muito trabalho no ensaio, né? E na hora da apresentação, é ele que dá o início, o término, o sincronismo da música, andamento, é tudo ele que rege. Ele que faz acontecer o andamento da música, o término da música, para que todos terminem, comecem e terminem juntos. Amém. Como igreja, nós temos um maestro, Cristo Jesus, e precisamos estar olhando para Ele. Obrigado, uma salva de palmas para o maestro. Agora, vamos lá, responda para você. Nas partituras da vida, você tem tocado a partitura do Evangelho? Você tem recebido a afinação do Espírito Santo? Você tem seguido a batuta de Cristo Jesus, olhando para a regência de Jesus sobre a sua vida? Isso é importantíssimo para que a igreja possa, de fato, viver a essência da unidade e também, assim, cumprir todo o potencial que ela tem quando caminha em unidade. É interessante, na Bíblia a gente vai ver, e eu quero destacar 2 momentos, onde fala do poder que existe na unidade. Começa lá em Gênesis, quando o povo começa a construir uma torre, a humanidade começa a construir uma torre, você já ouviu a história, a Torre de Babel, porque eles querem uma glória para si. E olha só que interessante o que o texto vai dizer em Gênesis 11, versos 5 e 6. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e o Senhor disse: eles são um só povo, falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Porque havia unidade, ali não haveria limites para o poderio humano, o que eles poderiam alcançar. Um outro episódio lá no Novo Testamento. Os religiosos, eles estão criticando Jesus e não tem como eles esconder os milagres que Jesus faz, porque de fato aquilo é visível, encantador. Mas o argumento deles é: olha, esse Jesus está fazendo esses milagres porque ele tem um demônio chamado Beelzebu. Inclusive, ele está expulsando os outros demônios por causa de Beelzebu. O próprio Jesus vai dizer: vocês não conhecem nada do mundo espiritual. Como que um demônio vai expulsar um demônio? E daí Jesus vai falar uma frase tremenda que nós deveríamos estar muito mais atento e, como igreja, buscar viver as palavras do Senhor e não permitir que a divisão aconteça. O Senhor vai dizer assim, ó: casa dividida não subsistirá. Em algumas versões diz: não prosperará. Então eu gostaria de chamar a sua atenção, seja quem você for, quanto tempo tem de fé, para que você, a partir de hoje, entenda que a unidade, a nossa unidade, não é algo que eu posso negligenciar quando eu escolho render-me ao Evangelho e ser um discípulo do Senhor. É essencial. O contexto desse texto que nós lemos em João 17 é alguns momentos antes de Jesus ir para a cruz. Jesus ele vai começar a trazer lições importantes para os seus discípulos, que eles deveriam lutar, porque logo, logo Jesus iria morrer, ressuscitar, seria assunto ao céu, e quem daria continuidade àquilo que Jesus queria eram os discípulos. Eles precisavam entender sobre unidade, e aqui nós estamos vendo já o momento onde Jesus vai orar. Orar pelos discípulos, inclusive orar por mim e orar por você, porque o texto vai dizer que Jesus ora por aqueles que crerão na mensagem do Evangelho. Então, eu gostaria
de enfatizar 3 pontos para você levar no seu coração e refletir essa semana sobre unidade. Primeiro ponto é: unidade se baseia no Evangelho e não em afinidades sociais. É interessante que na oração de Jesus, ele vai falar algo que aparentemente parece estranho. Ele vai dizer assim, ó: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus aqui, ele não fala de uma glória celestial, mas ele está falando da capacidade de revelar Deus. É uma glória moral e uma glória espiritual. Ou seja, em nós, há a capacidade de revelar Deus e viver a proposta de Deus, inclusive para a nossa unidade. E é interessante quando a gente para observar o poder do Evangelho. É o único poder nessa terra que pode unir pessoas que jamais se aproximariam uma da outra. Isso é muito interessante. Porque se você olhar para a nossa sociedade, você vai ver os grupos fragmentados, mas eles são muito parecidos nas suas opiniões, ideologias e assim por diante. Aquele que gosta do partido A, ele vai sempre andar com o partido A. Aquele que torce para o time X, vai sempre torcer para o time X. Aquele que gosta daquele estilo musical ou daquela banda musical, ele vai conviver com as pessoas assim. Mas olha só, quando a gente vai para a palavra, Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3, verso 26, o seguinte: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Quando a gente para observar o próprio chamado dos discípulos, você vê que coisa absurda. Jesus chama um Mateus, publicano, cobrador de imposto, aqueles que os judeus consideravam como traidores da nação, porque pegavam dinheiro do povo judeu para entregar na mão dos romanos, nos impostos que eles cobravam. E do outro lado, Jesus vai chamar um Simão, que era zelote, ou seja, alguém que sempre andava armado, pronto para se rebelar contra o Império Romano. E Jesus faz os dois virem, sentar na mesma mesa, ouvir as mesmas histórias e agora compartilhar do mesmo propósito. Você vai ver, por exemplo, a carta que Paulo escreve a Filemon. Filemon, ele é um senhor, ele é dono de escravos. E Paulo está falando: olha, eu conheci alguém que é um dos teus escravos fugitivos. E no reino de Deus nós temos esse, o Filemon, o senhor, e o escravo Onésimo. Realidades que o reino de Deus vai nos revelar. Ou seja, esse é o poder do Evangelho. Ele não apenas reconcilia o homem com Deus, mas reconcilia pessoas que jamais sentariam à mesma mesa, se não fosse apenas pelo poder do Evangelho e por ter sido redimidos pelo mesmo Salvador. Você me entende, amém? Glória a Deus. Então nós precisamos entender que a nossa unidade, ela é justamente a consequência de estarmos todos submetidos ao poder de Cristo e pelo poder do Evangelho, a restauração que o Evangelho gera em nós. Então, não precisamos pensar todos iguais, não precisamos ter os mesmos gostos, gostar das mesmas coisas. O que nós precisamos todos é apenas ter um coração verdadeiramente rendido ao Senhor, para que caminhemos em unidade. Então, eu queria que você repetisse assim comigo: quando Cristo é o centro, opiniões pessoais perdem a força e o reino ganha espaço. Glória a Deus. Então a pergunta que eu preciso responder é justamente se eu estou vivendo o verdadeiro Evangelho. Porque essa é a pergunta-chave que me capacita a me relacionar com pessoas tão diversas, diferentes, porque todos pertencemos à família da fé. E no mundo onde o falso evangelho, onde tantos achismos têm ganhado força, nós precisamos cuidar para que o nosso coração não se equivoque. Pastor, eu sou crente. Pastor, eu sirvo a Jesus há tantos anos. Eu só não gosto de pessoa. É um outro evangelho. Não é o evangelho de Cristo. Pastor,
Eu não gosto desse negócio de ouvir os outros, de conversar com os outros. Eu vou na igreja de vez em quando e assim, eu tenho repugna de cumprimentar as pessoas, aquele negócio do sorriso dos outros. Não gosto disso. Repense qual o evangelho que você tem vivido. Porque o verdadeiro evangelho, ele vai ter pelo menos duas premissas de posicionamento social. Primeiro é o amor. Jesus vai dizer: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E claro, eu preciso lembrar você que amar é mais importante do que concordar. Agora, o amor, ele é aquilo que nos configura como verdadeiros seguidores de Jesus. A verdadeira maturidade espiritual justamente aparece quando nós conseguimos amar as pessoas, inclusive aqueles que não concordam com a gente. E o outro ponto importante, outra premissa, além do amor, é um coração disposto a servir. Presta atenção no que Pedro vai escrever na sua primeira carta, capítulo 3, verso 8 em diante. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação, e cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, se eu fui alvo dessa graça, eu não consigo cruzar os braços, mas eu preciso servir e servir pessoas e servir nas suas necessidades. Em Mateus 20, 28, nós temos o famoso texto: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Consequentemente, se eu ouso dizer que sou cristão, eu preciso minimamente ser parecido com Cristo, o meu Senhor. Você me entende e diz amém? O mesmo propósito deve reger a igreja. Essa unidade não é construída em torno de preferências pessoais, mas debaixo da missão de Cristo Jesus. Então, que nós possamos entender, amar e servir, isso precisa fazer parte do nosso DNA. Glória a Deus. Segundo ponto, a unidade, ela não é a ausência de conflito, mas é a presença da graça de Cristo em nós. Meus irmãos, eu vou ser bem sincero, e hoje é dia de Santa Ceia, a família está reunida, mas vamos abrir o confessionário, né? Como dizem, é nesses momentos que a família precisa lavar a roupa suja. Eu estou aqui dizendo que vai haver conflitos. A gente é difícil, a gente é complicado, a gente é egoísta. Somos nós. Já parou para pensar? Uma cena que de vez em quando acontece lá em casa. Eu imagino que isso já aconteceu na tua casa também. Vamos então em família assistir um filme junto. E abre o Netflix. E daí o pai quer um filme, o filho quer outro filme. A mãe quer um filme, as dorameiras lá de plantão, a filha quer um outro filme. Olha só, a dificuldade em a gente ter o mesmo pensamento, os mesmos gostos. Agora, você imagine, uma família lá em casa é 4 pessoas. Tem conflitos. Imagine nas centenas e milhares de pessoas que é a família da fé vai ter conflito. Abri um parênteses aqui para nós lavar roupa suja. Pastor, sentaram no meu lugar. Você acredita nisso? Tantos anos eu vim nessa igreja, no mesmo lugar, sentaram no meu lugar. Pastor, você acredita que aquele irmão colocou o carro dele atrás do meu e demorou uns 10 minutos antes de depois que acabou o culto e não foi tirar o carro? Pastor, aquele líder de apartamento é muito folgado. Eu tinha reservado a sala lá para o meu departamento. E quando eu cheguei, quem que estava lá? Não é a primeira vez. A gente é difícil. A gente é difícil. O que não pode acontecer é divisão, é separação. É interessante que há 2000 anos, a igreja está nessa terra. E há 2000 anos, nós temos esse problema. Há 2000 anos, o diabo tenta nos dividir, nos separar, e às vezes com picuinhas tão bobas.
Olha só o que Paulo vai escrever aos Coríntios. Ali era uma igreja muito fragmentada e dividida. Irmãos, 1 Coríntios 1:10. Em nome do Senhor Jesus, eu suplico, olha Paulo suplicando, eu suplico a todos vocês que concordem um com os outros no que vocês falam, para que não hajam divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num pensamento e num parecer. E ele vai dizer assim, um pouco mais para frente, capítulo 4, verso 1-4. Eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais. Gente, isso aqui ele está falando para crente. Você não é espiritual, vocês são carnais, como crianças em Cristo. Porque eu dei a vocês o leite, eu não pude dar alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Daí você começa a pensar, meu Deus, esse povo aqui deve estar atolado em pecados grotescos. Daí Paulo continua, porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais agindo assim? Vocês não estão sendo mundanos assim? Pois alguém está dizendo, eu sou do Paulo, outro diz, eu sou da Apolo, outro diz, eu sou do fulano, eu sou do pastor Nilton, eu sou do pastor Lediel, eu sou do pastor Aguiar, ele é mais pentecostal. Outros dizem, não, grita demais, né? Você percebe que a gente é diferente? A liderança é diferente. Mas não é isso que vai nos fragmentar. Porque todos estamos debaixo do senhorio de Cristo. Essa graça já nos alcançou e nessa graça há condições de nós caminharmos em unidade. Você me entende? Amém? Então nós precisamos entender que a grande verdade é o conflito tem o seu fator positivo de nos fazer amadurecer. A mesma coisa que acontece no casamento. Dois universos se juntando, ali é muito diferente. E ali é questão de dias, no máximo semanas, para começar a aparecer os espinhos, as diferenças. E se não houver maturidade para ceder, para aprender a respeitar, para ter empatia e ouvir o outro, entender o outro, procurar pensar como o outro pensa, esse casamento vai ruir. E assim também é na igreja. Nós precisamos entender que as diferenças, inclusive os conflitos que aparecem aqui, são oportunidades para que nós venhamos crescer e amadurecer. E daí você talvez já lembrou de alguém e disse, pastor Lediel, eu preciso de muita paciência para lidar com fulano. Pois é, e o fulano precisa de muita paciência para lidar com você também. É a realidade da vida. Mas todos nós estamos tendo oportunidade de crescer, amadurecer e aprender cada dia mais com Cristo. Então a pergunta que eu devo responder é justamente o que eu devo fazer para resolver os conflitos? Como eu devo proceder para resolver esses conflitos? Eu falei já antes do amor e serviço, eu volto a enfatizar. Amor e perdão, que são resultados dessa graça que nos alcançou. Presta atenção no texto que Paulo vai escrever aos Efésios, 4:30, ele vai dizer assim, e eu queria que você preste bastante atenção. Ele vai dizer assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Eu não estou falando de qualquer igreja, eu estou falando da igreja de Éfeso. Aquela igreja, que quando Paulo chegou lá, eles nem conheciam o Espírito Santo. Atos 19, porque Paulo vai chegar, vocês ouviram falar do Espírito Santo? Olha, não, o que é isso? Não sabemos o que é. E daí Paulo coloca a mão sobre eles, são cheios, falam em línguas, e começa um avivamento naquela cidade. Aquela cidade é virada de cabeça para baixo. O texto vai dizer que os feiticeiros, os macumbeiros, aqueles que mexiam com magia, feitiçaria, eles começaram a trazer os seus livros de bruxaria para ser queimado. Um avivamento aconteceu. O tempo passou, Paulo agora começa a mandar recomendações, e ele vai dizer assim, gente, vocês receberam o Espírito Santo, mas cuida, para não entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. E daí olha o que ele vai dizer, o que gera entristecimento ao Espírito Santo? Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Como que nós devemos proceder? Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus.
Então, não tem esse negócio de eu não vou perdoar, porque esse irmão fez isso, essa irmã fez isso, e você começa a se afastar e a haver divisão. Ei, quer ser cristão? Não tem outra desculpa. Você precisa aprender a perdoar, e o Espírito Santo vai te capacitando a perdoar. Se lembra lá em Mateus 18, quando o Pedrão está ali querendo ganhar moral com Jesus, né? E daí Jesus está falando sobre o perdão e tal, e Pedro, Jesus, nós devemos perdoar até 7 vezes, né? Os rabis, os outros mestres falavam que se uma pessoa te machucar, te ferir, você pode perdoar 3 vezes. Depois disso, não mais. Pedro dobrou e acrescentou até 7 vezes. Jesus diz, Pedrão, cresça e amadureça. Olha para o meu exemplo, 70 vezes 7. Ou seja, se alguém te feriu, esteja sempre disposto a perdoar. E daí Jesus, ele foi mais radical. Porque Jesus vai falar desse momento aqui, ó. O momento do culto, o momento da adoração e o momento da oferta. E lá em Mateus 5, 23, ele vai dizer assim, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, se você estiver tocando o seu instrumento, se você está cantando no coral, se você está levantando as mãos, entoando louvor, se você foi na secretaria entregar o seu dízimo, mas você se lembrou que tem algo contra o seu irmão, deixa a sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então depois volte e apresente a sua oferta, que assim será aceita. Nós precisamos entender que uma igreja que não vive o perdão é um campo minado. O diabo vem e faz arruaça. Você pode ser um frequentador de igreja, mas se você permitiu que a amargura encontrasse lugar no seu coração, está enraizado ali, você está comprometendo bênçãos e fluir dessa graça sobre a sua vida. E a minha orientação para você é muito simples, vá se converter. Porque não tem outra explicação, vá se converter a Cristo Jesus, ou seja, não sou mais eu que mando, Senhor, é Tu que manda. E eu abro o meu coração para receber a Tua graça, que me capacita também a exercer graça sobre as demais pessoas. Então exerça o perdão. Depois, procure entender os outros. Olha o que Tiago vai dizer na sua carta 1:19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ouça mais. E procure restauração. Olha só o que Paulo vai dizer aos Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. E ele vai também nos ensinar a caminhar em humildade. Olha só Efésios 4:2. Sejam completamente humildes, dóceis, pacientes, suportando uns aos outros com amor. Você se lembrou daquele irmão que brigou no trânsito agora contigo lá, ou no estacionamento da igreja, né? Olha só, humildes, dóceis, pacientes, suportando. Olha que palavra interessante, né? É isso mesmo. Às vezes eu vou ter que te suportar, mas a graça me capacita. Façam todo esforço. Ou seja, não é natural algumas coisas, sabe? A gente vai ter que lutar contra a nossa natureza humana, essa carnalidade que minha vontade é de matar, minha vontade é de fazer vingança, conservando a unidade do Espírito, que é o vínculo da paz. Então, meus irmãos, o problema não é que existem diferenças, é quando faltam pessoas maduras o suficiente para lidar com essas diferenças. Um sábio já dizia, conflitos não revelam quem está certo, mas quem está maduro. Minha sugestão para você, ore antes de responder, reconheça os seus erros antes de olhar os erros dos outros, confronte com humildade, não com superioridade, escolha as palavras que curam e não apenas que expliquem, e deixe o amor ser maior que o seu ego. Fala isso para uma outra pessoa, deixe o amor ser maior do que o seu ego. Aleluia! O amor cristão é a decisão de tratar o outro melhor do que ele merece, assim como Cristo fez comigo e como Cristo fez com você. E a terceira verdade é que
Para que nós venhamos manter a unidade, é preciso um posicionamento e coragem contra a cultura da divisão. Paulo, escrevendo aos Filipenses 1:17, ele vai dizer assim, estáis firme num só espírito, como uma só alma, e presta atenção no verbo que ele vai usar, lutando juntos pela fé evangélica. É guerra, é batalha, para que nós venhamos nos manter um. E é interessante, quando a gente para observar, nesses 2000 anos de história da igreja, que desde o início, eu estou citando Éfeso, eu estou citando Corinto, eu estou citando os Galácios, eu estou citando os Filipenses de Filipos, estou citando as igrejas do primeiro século, todas elas lutavam para não perder a unidade. E interessante, aquilo que Paulo vai escrever talvez aos Romanos seja assustador, quando revela de uma maneira explícita infiltração de pessoas que não são crentes na igreja, gerando divisão. Olha só, recomendo, irmãos, Romanos 16 e 17, recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisão e ponham obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Olha a orientação de Paulo, desses que não são crentes, são lobos no meio do povo, se afastem, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas eles estão servindo aos seus próprios apetites, mediante palavras suaves. Olha o perfil da figura, palavras suaves, bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Continua do mesmo jeito, né? Parece que os picaretas sempre são bons de fala. Fala doce, suave, traz algo novo para te surpreender, e você diz, eu nunca tinha visto isso na Bíblia, grande mestre, e você vai abrindo o coração para a víbora entrar. Então nós precisamos ter cuidado com esse tipo de gente, porque estão no meio da igreja. E sabe uma coisa que me chama a atenção? É o quanto nós, os crentes de hoje, nós estamos negligentes para com o pecado da divisão. Paulo vai fazer uma lista para os Gálatas das obras da carne. Eu quero que você preste muita atenção nessa lista. Ele vai dizer assim, Gálatas 5,19, ora, as obras da carne são manifestas. E presta atenção que começa de um jeito que a gente identifica fácil. Imoralidade sexual. Pô, nós crentes somos peco, como diz o ditado nisso. Expert. Adultério é pecado, homossexualidade é pecado, pornografia é pecado, todas as libertinagens sexuais são pecado. Daí ele vai dizer assim, idolatria e feitiçaria. Tudo pecado. Esses idólatras aí que ficam se prostrando diante de estátua, quem está lidando com bruxaria, feitiçaria, coisa do inferno, coisa do cão, tudo pecado. Daí depois começa a falar de alguns pecados que a gente não fala muito, não. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção. Pastor, eu estou num pecado sério de facção. Nunca vi isso. Por favor, não é facção têxtil, tá? Fica tranquilo. Aqui em Blumenau tem muito. Você tem uma facção na minha casa. Não é isso. Está falando daquelas pessoas que criam um grupinho para si, que dividem a igreja. Como que isso acontece? Fofoca, calúnia, mentira. Começam a manipular as pessoas. Você viu o que fulano disse sobre você? Olha, pelo jeito que aquele te olhou, não vai com a tua cara, hein? Não, mas a gente precisa tirar esse irmão do seu coração. Está 10 anos na liderança. Vamos dar um jeito aqui, mudar isso. E começa a faccionar, a criar grupinhos, panelinhas. Você parou para pensar que isso está no mesmo patamar, na mesma lista do bruxo, do feiticeiro, do adúltero?
do mentiroso, está na mesma categoria. E Paulo finaliza dizendo: eu os advirto como antes adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É pesado. Mas você que gosta de falar contra o seu irmão, gerar intriga, você está sendo um instrumento do inferno. E se ninguém tinha te alertado sobre isso, esse pastor está fazendo, nesse momento, para que você mude de posicionamento de vida, se converta, renda-se ao senhorio de Cristo. Falando desse assunto, observe o que o sábio Salomão vai dizer em Provérbios 6, do 16 ao 19, ele vai dizer assim, e é uma escala de crescimento de coisas que Deus abomina. Ele vai dizer assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça plano perverso, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras, e o último, e que nos dá a entender que é o mais grave, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Literalmente, essa pessoa está se posicionando contra a oração que Jesus fez. A oração que Jesus fez: Senhor, torna-nos um. E aqui a palavra está alertando aqueles que gostam de gerar intriga e desunião entre os irmãos. Por isso, presta atenção, você que é um crente, fique ligado com os infiltrados, que estão no meio da igreja. Cita versículo, levanta a mão, dá glória a Deus, mas você vai começar a perceber na fala, de querer colocar um contra o outro, ali há um agente do inferno infiltrado no meio da igreja. Pastor, como que eu identifico melhor? Coloquei algumas coisas aqui. A pessoa sempre coloca a opinião pessoal acima da palavra de Deus. Ela semeia sempre desconfiança sobre a liderança. Ela cria alianças com alguns para fortalecer o seu grupo pessoal. Fala de pessoas e não de princípios. E muitas vezes vai usar a Bíblia para defender e justificar as suas rebeldias. Provérbios 22:10. Quando se manda embora o ímpio, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Você me entende, amém? Que nós possamos rejeitar todo espírito de divisão, todo espírito de intriga, todo espírito de competição entre nós. Que possamos receber a graça de Deus e converter o nosso coração a Deus. Vamos se colocar em pé, que o tempo passou muito rápido. Eu quero lembrar você do Salmo 133. O texto diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em... É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão até as orlas das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali, presta atenção nessa palavra aqui, porque a gente quer bênção, e você não percebeu que o bloqueador de muitas bênçãos é esse espírito de divisão. O texto vai dizer, ali, o Senhor não pede, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A união, se você pegar esse contexto, pega a unção sagrada do sacerdote, algo muito espiritual, fala de bênçãos espirituais. Ele pega a questão geográfica de Israel como o orvalho no Hermon, no meio de um deserto, no meio de uma terra seca. O Hermon recebe o orvalho, na ponta do Hermon tem até neve, esse gelo derrete, ele vai escorrendo por banhas, Mar da Galileia, Rio Jordão, e gera vida por onde passa. Olha o que o texto está dizendo. Essa união é o que gera a bênção e a prosperidade que a gente precisa. Davi está falando isso quando ele viu as tribos de Israel unidas para adorar o Senhor. E daí, 3.000 anos depois, tem crente negligenciando a importância da unidade. Em nome de Jesus, se posiciona para você mudar isso.
Em nome de Jesus, ainda esse ano, leve alguém para tomar um café na sua casa, leve alguém para jantar, faça amizade com alguém dentro dessa igreja. Em nome de Jesus, estenda a mão para dar um sorriso. Em nome de Jesus, libere perdão. Em nome de Jesus, vamos manifestar a graça e a união do Senhor. Vocês recebem essa palavra, amém? Então eu quero que vocês repitam comigo a declaração final, eu já passo para o presidente fazer a oração. Digam comigo assim: eu escolho viver pela unidade e não pela divisão. Eu serei um agente de paz e não de conflito. Eu escolho amar mesmo quando for difícil. Eu falarei palavras que constroem e não que ferem. Eu caminharei em humildade, reconhecendo que preciso dos outros. Eu perdoarei rapidamente e guardarei o coração limpo. Eu orarei pela unidade da igreja. Eu servirei com alegria ao lado dos meus irmãos. E eu viverei para que o mundo veja Jesus Cristo em nossa unidade. Você pode aplaudir o nome de Jesus?